E aí, meus amigos, como é que estão? Tudo tranquilo? Tudo numa boa? Queria dar uma boa notícia para vocês. Já posso sentar, já posso caminhar e já posso dormir. Coisa que eu não estava conseguindo há 3 semanas. O veinho, né? Chegou, a idade vai pegando. O veinho aqui tá com problema de coluna aqui, L4, L5, pressionando a coluna do tio. Mas estamos melhores, voltamos à ativa. Tive que cancelar umas 5 gravações aí nesse período, mas agora vamos voltar com tudo. Hoje nós vamos falar com o meu consultor para assuntos gerais, o meu Paulo Guedes, o Paulinho Tchê. Vamos conversar sobre algumas coisas relacionadas à formação que ele tem, que ele é técnico de segurança, né? Então nós vamos falar de alguma coisa sobre as atividades que ele faz. Uma curiosidade que eu quero matar com ele com relação aos profissionais da área da saúde, que ficarem uma quantidade muito grande de profissionais infectados no Hospital de Clínicas. E vamos falar de música também, porque afinal o Paulinho é o melhor baixista que eu já conheci na minha vida. E ele vai contar um pouquinho da história dele em relação às bandas que ele tocou. Tá legal? Vamos lá, vamos assistir? Se eu tirar o óculos, eu fico cego. Daí, meu querido Já tô Paulinho, como nessa é que tá? instância aí, ó. Já tô nesse patamar aí, já. Eu tô nesse patamar também. Mas eu tiro o óculos porque eu acho que eu fico lindo sem óculos, sabe? Eu fico um lindo burro, porque daí eu não consigo ler as coisas que eu tenho que falar e não consigo ver quem tá falando comigo. Eu pra longe, Eu, cara, pra longe eu enxergo tudo. Agora pra perto, meu Deus do céu. eu tô assim também, mas eu enxergo tudo embaralhado, mas tá tudo bem, né? Paulinho, tudo tranquilo, Paulo? Tirando esse monte de problema aí? Cara, tudo tranquilo, graças a Deus. Estamos aí se cuidando, né? E tomando os devidos cuidados aí, para que esse camarada aí não venha fazer alguma coisa ruim com a nossa família, né? Eu tenho uma teoria, tá? Uma teoria bem ruim até, porque foi escutando esses infectologistas, esses caras aí que escutar gurizinho, com todo respeito, escutar gurizinho recém-formado é meio complicado. Daí tu pega uns caras aí assim, que já são macaco velho, têm experiência, já passaram por epidemia, e é o seguinte, ó, e a própria antropologia explica isso aí. O vírus, quando ele começa, ele tem um efeito. O efeito dele é o seguinte: enquanto ele não chegar em toda a população, ele não para. Então, inevitavelmente, todo mundo vai pegar esse vírus. A diferença entre nós pegarmos o vírus e sobrevivermos é a vacina. Então, a gente tem que se preservar para dar tempo desses caras lançarem essas vacinas de uma vez, para a gente poder se vacinar, né? Então, o que eu tenho feito é me resguardar do máximo. Agora, então, depois que eu tive esse meu problema de coluna, que me resguardei mesmo, né? Eu não podia nem sair da porta aqui. E Ah, aí, então, é se resguardar o máximo que puder para dar tempo desses caras lançarem a vacina, para a gente poder se vacinar e se livrar disso aí, né? Principalmente os mais velhos e as crianças, né? Então, a minha teoria é essa. Minha teoria, pelo que eu pesquisei, ninguém vai fugir desse vírus. Esse vírus vai chegar em todo mundo. Só que a diferença entre a gente se dar bem ou não é se resguardar o máximo que puder para quando chegar a vacina a gente poder se vacinar e se livrar disso aí, né? é verdade, eu comungo da mesma ideia que tu. Eu acho que enquanto não tiver uma vacina, não tem o que fazer. Né? É, É o novo, é o velho, criança, vai pegar, né? E é óbvio que cada organismo vai agir de uma forma, né? Aquele camarada que está existe outros problemas de saúde, é óbvio que ele vai sofrer mais, né? E é aquele verdade. pessoal que é um pouco mais, que não é sedentário, ou que nunca teve mesmo, não precisa nem ser sedentário, mas que nunca teve problema, ele vai conseguir ter um resultado melhor, né? Então, por isso que a É, gente tem que se cuidar e justamente para dar tempo deles terem essa vacina aí, para começar a aplicar isso aí em massa. Eu acho que tem que pegar, botar carro na rua, ir nas casas,
Não tem. Porque eu penso assim, esse ano aí já estamos com o ano perdido, né, para todos os segmentos, né? E vou te dizer, sem uma vacina vai ser difícil recomeçar. Os primeiros 6 meses do ano que vem também, eu acho que nós vamos estar com problema. Eu acho que tomara que eu queime minha língua. Tomara que eu queime minha língua e tu venha me dizer assim, tu viu o que tu falou lá, primeiros 6 meses, entendeu? Então, é que nós temos que trabalhar com uma como é que eu vou te dizer? Vou ter que dar corda pro peixe, entendeu? Então, eu comungo da mesma ideia que tu. E como tu falaste mesmo, os especialistas mais antigos, eles já passaram por várias doenças, estudos, trataram pessoas com problemas, né? Eu sei disso porque quando faleceu meu pai, o médico falou para mim como é que ele ia morrer e do jeito que ia morrer. Foi a mesma coisa, e me disse, e foi assim mesmo. E foi assim mesmo, entendeu? Por quê? Porque os caras estão dia a dia vivendo aquilo ali, né? Entendeu? Então, é isso aí mesmo. Agora, uma pessoa que recém está entrando para a medicina, recém está entrando para lidar com uma coisa que ele nunca... É que nem um soldado novo, né? Um soldado novo que vai para a guerra, ele não sabe o que o inimigo vai fazer, o que o inimigo pode fazer. Já o soldado antigo já tem a manha, né? Já tem o treinamento, já foi para a guerra uma vez, sabe como é que é o campo da batalha, né? Já sabe onde é que é o campo minado. Então, eu comungo da mesma ideia que tu, Jair. Paulinho, vamos atualizar aí Eu queria, na verdade, eu queria atualizar. A situação dos músicos continua a mesma, né? Stay também, na realidade, não muda. Tudo parado, todo mundo sem evento, né? Tu já me adiantou que também já foi cancelado a Semana Farroupilha em Stay também, né? Então, Isso, quer dizer, a coisa está complicada. Mas, assim, eu queria conversar contigo, nós combinamos a última vez que nós gravamos, eu estou fazendo um resgate com algumas pessoas de Esteio aí, para lembrar daquela fase de ouro, né? Das bandas de rock de Esteio, porque a gente teve uma fase, anos 70, que eu não participei muito, porque eu era criança, então eu não me lembro muito bem. Mas anos 80 foi uma coisa louca que aconteceu em Esteio também, né? O fenômeno do rock brasileiro não aconteceu só lá em Brasília, no Rio e São Paulo. Em vários lugares. Porto Alegre aqui também tinha uma efervescência marcante. E Esteio, guardadas as proporções, guardadas as dificuldades de ter equipamento de som, de poder gravar, cara. A gente tem quase nenhuma lembrança daquilo gravado, porque ter uma filmadora era uma coisa difícil de ter naquela época. Não era qualquer um que tinha, né? Então, eu queria que... esse é meu propósito de gravar contigo, assim, também, além de tu ser meu consultor para todos os assuntos. Assuntos aleatórios. Resgatar essa época, fazer essa lembrança das bandas da época. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho das bandas que tu participou e das bandas que eram da mesma época que a tua. E quando a gente fazia aqueles festivaizinhos de rock, no meio da praça, era uma coisa assim, como a gente está vivendo ainda a época do regime militar, era tudo muito difícil. Era difícil conseguir liberação de prefeitura para fazer evento ao ar livre. Era tudo no amor, né, cara? Tudo no amor, do próprio bolso. Um cunho político para ajudar, se não conseguir. Mas então, Jair, assim, resumindo, a época de ouro aqui do rock em Esteio aqui, justamente foi nos anos 80, né? Ali com o nascimento de Legião, Paralamas do Sucesso, Titãs, aí vamos lá para Porto Alegre, Engenheiros do Havaí, Os Eles, Urubu Rei, De Fala, Replicantes, entendeu? Tinha segmento para todos os gostos, né? E a grande Porto Alegre, graças a Deus, foi agraciada aqui, vamos lá de Porto Alegre a São Leopoldo, com muitas bandas, né? Por ser próximo de Porto Alegre, a gente poder ter como ir ver shows em Porto Alegre, em lugares que hoje até não tem mais, Garagem Hermética, Porto de Elis, Opinião, né? Então, tinha muitos lugares que a gente ia para lá estudar aquela turba lá e trazer as ideias para cá, né? Então,
com o surgimento aí dessas bandas aí daquela época ali em Porto Alegre, Esteio começou também a criar um cenário de rock muito legal aqui, entendeu? Onde a gurizada resolveu, mesmo não sabendo tocar, querer fazer barulho, né? E foi uma coisa muito legal, porque isso é uma coisa histórica, né? Também não convivi com os anos 70 e os anos 60 de Esteio, mas já fiquei sabendo que existiu essa época aqui de rock também, embora a gente não ter nada guardado, como tu falaste, né? E anos 80 a gente até tem alguma coisa. Eu até estou colocando algumas fotos no meu perfil do Facebook lá, tu deve ter visto, né? Algumas coisas lá de como começou, né? Então aqui nós temos aqui em Esteio aqui o grande começo aqui foi com o pessoal da RTN, né? Do meu amigo Silvio, do meu amigo Bexiga, do Fabinho, do Duio, né? O Bexiga até pouco tempo aí, pouco tempo não, agora faz o quê? 2 dias aí ele tá fazendo uns trabalhos solo, faz umas loucuras lá que ele replica a imagem dele e bota tocando teclado e tocando guitarra ao mesmo tempo. Ele estava desaparecido, agora começou a aparecer. Eu fico alegre com isso, né? Que é um cara que também foi precursor aí do rock aqui em Esteio, né? Ele era um roqueiro performance, né? A pessoa É, gostava da performance dele no palco, né? sim, Ele era sim, muito sim. bom. E com essa ideia da gurizada fazendo a banda deles aí, também surgiu a nossa ideia, né? Eu venho de família de músico e sempre gostei da música, então se junta com um, se junta com outro e vai no ensaio de um, no ensaio do outro, e foi assim que começou. Uma banda nasceu através da outra, né? O RTN nasceu, aí logo já nós tínhamos ali a contrabanda, que era eu, o César e o Carlos e o Paulo, né? Depois veio a mudar, entrou o Juba, que também tocou no RTN. Então continuamos ali com a contrabanda. Depois, mais tarde, veio das bandas que eu toquei. Depois, mais tarde, veio a mudar o nome, virou Van Gogh. Começamos de novo. Fizemos um intervalinho para a troca de equipamento. O celular sacaneia a gente, né, Paulinho? Às vezes é meio boca abertice daquela que tá atrás tá na frente do celular, né? Mas então tá. Mas tu estava falando, acho que tu já estava falando na Van Gogh. Tu já tinha chegado na Van Gogh. Isso, um pouquinho antes da Van Gogh teve os Batutas, né? Nós éramos os Beatles de Esteio, que a formação é do César na bateria, o meu amigo Carlão no baixo e vocal, eu na guitarra solo e o Zezé Luz, né? Sobrinho do João Luz aqui, da Imobiliária Luz aqui, era a guitarra base, né? E naquela época, nós tudo gurizada lá, né? Nós tinha uma banda de rockabilly, bem estilo Beatles, assim. E aí, nós tocamos. Eu me lembro uma vez que nós tocamos no Coração de Maria, cara, para aquelas gurias lá do Coração de Maria lá. Coração de Maria, que é um colégio só de meninas, né? Na época, nós descemos do palco, elas queriam que a gente desse autógrafo e. Bom, só vendo. Só não quis arrumar a namorada quem não quis mesmo, né? Mas nós, guri novo, não sabia o que era guria, né? A gente só queria saber de subir no palco e tocar. Então, ali, que? 14, 15 anos. Menos até, acho. E aí depois veio a Van Gogh. Aí depois o troço começou a ficar mais com o conhecimento aí de Red Hot Chili Peppers, Ramones, aí outras bandas aí que a gente começou a ter acesso, né? E aí começamos a partir mais pro lado do hard rock, né? Aí veio a Van Gogh. Depois, mais tarde, teve a The Junk aqui em Esteio também, que era com o falecido Índio, Foto Índio, né? O Mickey, né? O Adriano, hoje, que é o proprietário ali da oficina do Chopp, era o baterista, né? O Augusto Gaia, que hoje trabalha na Justiça Federal lá em Santa Catarina, grande amigão. Aí antes, né, voltando um pouquinho, eu estou passando e estou me esquecendo das bandas. Tinha H2SO4, que na época da contrabanda, né, antes um pouquinho da Van Gogh,
era a banda de hardcore do Carlos, né, aqui de Esteio. Teve a Subsídio também do meu amigo Adriano, que trabalhava com hairbrush, né? Então, a gurizada, o troço era bem movimentado aqui mesmo, né? A coisa era bem movimentada aqui em Esteio aqui. Pois é, Paulinho, eu gosto de falar contigo porque tu é um cara assim que praticamente tudo que teve de música em Esteio nos anos 80 estava no meio. Você estava enfiado no meio, ou ajudando, ou tocando, ou produzindo, né? Eu me lembro que ali na nossa querida e saudosa Maquete Pub Bar tinha o Betinho que colocava som instrumental, você me lembra? Tinha os karaokês às quartas-feiras, antes do QQ, karaokê. Isso. O Betinho colocava uma aparelhagem lá para a banda e toda quarta-feira aquilo lotava, cara. E aí tu levava a tua banda lá, tua banda tocava meia hora lá, aquilo para nós era o êxtase, né? Eu tô cutucando aqui, tá com como é que é aqui o vidrinho aqui do meu celular aqui tá puxando e tá ficando um vulto preto aqui, eu tô apertando aqui. Tô vendo. Volta e meia eu tenho que botar o dedo aqui para apertar aqui. Celular de pobre, né? Quarentena, coronavírus, até o celular tá. Me diz uma coisa interessante para mim que eu me lembro. O Nanicão, ele era um cara que era também de um segmento da música lá em Esteio, meio. Ele era uma coisa meio assim. Hip, Tipo. hip. Eu estava tentando achar uma palavra. O Nanicão era um cara que eu fui conhecer ele através do meu pai. Meu pai era muito amigo do pai dele, né? E um dia nós fomos tocar um aniversário lá. Meu pai me levou junto para tocar e eu acabei conhecendo o Nanicão lá. E conhecendo o Nanicão, eu conheci o Zé Álvaro também, que também gostava muito de fazer aqueles faça-arte no Triângulo ali, né? Também Isso. era da faça-arte. O Jorginho Wave, que é, né? Também toquei com toda essa turma aí. Inclusive o Zé Mauro, a gente tocou junto na inauguração do Coração de Maria ali. Eu e o César, né? Nós fizemos um power trio ali e fomos acompanhar ele ali na inauguração da Praça Coração de Maria. Então tinha esse segmento muito forte da cultura aí, que era muito antes de ter a Casa de Cultura, ali na Praça do Triângulo, em frente então tinha Faça Arte no Triângulo, né? E quando chovia era transferido para dentro do auditório do clube do Loureiro, do saudoso Loureiro. Inclusive tu deu aula para mim no Loureiro lá, né? Foi lá que nos conhecemos. Exatamente. Eu te conhecia do rock, da música, assim, mas não tinha contato contigo. Fui ter lá na escola lá. Naquela época eu estava na aeronáutica. Te lembra que eu ia fardado? Isso, exatamente. Metido a galo. E aí depois tu seguiu e aí tu foi fazer mais umas facetas na tua vida que foi isso aí. Além de continuar no rock, ainda foi experimentar a galdeirada, né? Daí conhecendo o Nanicão, ele era um cara também que tinha muitas facetas musicais, assim. Eles tinham um grupo, juntamente com o meu amigo, agora me esqueci o nome do cara, o Jorginho, Carlinhos. Eles tinham junto com a Silva Trovo e o Carlão, que tocava flauta, tocava flauta, eles tinham um grupo chamado Latino em Si, que era voltado para as músicas peruanas, músicas latino-americanas, né? E estava precisando de um baixista, e o único baixista que eles tinham aqui em Esteio, aqui, ruim, né? O único baixista que topava tocar tudo que era tipo de música, né? Era eu, né, cara? Então, me convidaram e eu, com prazer, fui. Porque eu gostava, não era que eu não gostasse, né, cara? Eu sempre fui daquele negócio assim. Eu queria me tornar músico. E o músico, para ele se tornar músico, ele tem que atuar em todos os estilos musicais. E ali foi mais um dos estilos que eu acabei tendo essa experiência, né? E acabei indo com eles lá, tocando, abri show do Dante Ramon Ledesma,
vários artistas aí da música latino-americana, né? E para mim foi um prazer ter conhecido toda essa gente aí. E aí depois, com o Latino em Si, veio daí a música gaúcha, né? Que eu me lembro que a gente tocava ali naquela lancheria que tem no centro comercial de Esteio, do lado da Aliança ali. Eu acho que era Center, Center, do meu amigo Ricardo Silveira, que é o presidente da Câmara, não é presidente, é o diretor da Câmara dos Vereadores lá. Isso, exatamente. E a gente começou tocando rock, inclusive, lá com a The Junk, né? Na época eu me revezava entre a The Junk e a Latino em Si. E começamos com a The Junk lá e o Ricardo falou, vocês não tocam música gaúcha, não tem ninguém que consiga tocar música gaúcha. E aí eu comecei catando daqui, catando dali, levei o Latino em Si para lá, depois conhecemos o Paulinho, o Adriano e o Paulinho, e aí que tocava gaita, né? E o Adriano tocava violão também, participava de um CTG que me apresentou o Paulinho. E aí começamos a tocar música gaúcha lá dentro lá. E aí veio um convite do lado, daí tinha o Bar Funil, do nosso querido Manuel, né? Uhum. Para quem não sabe, o Funil era depois ali acho que tem uma farmácia ali, né? Eu não sei o que tem ali agora. Não me lembro. Eu acho que é uma farmácia, né? O Funil não era ali do lado do Aliança ali? Pois era no centro comercial. Aí tinha no Center, né? Aí você fazia a volta lá por dentro, lá, daí ficava no canto do lado do Banco do Brasil ali. Isso. Ali ficava o Funil. E aí ele fez uma proposta para nós, daí nós não queríamos deixar o Ricardo. Falei, Ricardo, olha só, o Manuel fez uma proposta para nós e aí se tu cobrir, né, ou se tu empatar pelo menos, a gente fica contigo. Daí o Ricardo falou, não, gurizada, eu não vou segurar vocês, eu também não tenho condições nem de empatar. Vocês podem ir para ali. Aí eu me lembro que eu tocava, nas quartas-feiras, tocava com a The Junk nesse bar center aí, e nos finais de semana, sexta e sábado, tocava com não tinha nem nome, Latino em Si, tocava música gaúcha, daí o Latino em Si já tinha virado música fandangueira, música gaúcha, né? Com a entrada do Paulinho na gaita, né? E aí foi indo, fomos convidados para tocar um almoço no CTG. Eu me lembro que o almoço a gente foi de graça e ainda tivemos que pagar nosso almoço ainda. Para todo mundo que pensa que a vida de músico no começo é fácil, não é, não. Nós tivemos que pagar para tocar. Pra ter uma ideia, né? Então, foi assim, né? E aí... Me diz uma coisa, Paulo, deixa eu fazer uma ligação temporal aí. Teve uma época quando o prefeito de Esteio era o Fontoura, e ele é bem chegado num tradicionalismo. E ele criou um festival em Esteio de música nativista, te lembra disso? Sim, me lembro. No ginásio. Esteio em Canto, se eu não... eu não me lembro como era uma coisa assim. Esteio da Canção Nativa. Esteio da Canção Nativa do ginásio Edgar Picioni lá. Isso. Daí tu sabe que lá teve um rapazinho com 15 anos de idade que praticamente estreou em festivais lá em Esteio. Que nada mais é do que o nosso amigo, o galo do violão, que é do Rio Grande do Sul aqui, o gurizão aquele, Hã? Como é que é o nome? Não. É um dos maiores violonistas do mundo, assim, agora. Caminha? Não. Gordinho. Pá, me cansei de fazer... Tu tá querendo dizer o... Pô, não tô... como é que é o nome do rapaz? Um dos primeiros lugares que ele se apresentou foi em Esteio, cara. Sim, o pai dele tocava, eles tinham um conjunto, né? Como é que é o nome do rapaz? Eu, como músico, tô velho, cara, e tô com a cabeça... Esses dias eu vi ele dando entrevista, ele mora no Rio de Janeiro agora. Sim, um dos melhores violonistas do Sul. O guri destrói no violão. É um dos maiores do mundo agora.
A gente vamos conversando que a gente vai se lembrar. Agora vai ficar essa. A gente é velho, enquanto a gente não se lembrar, a gente não vai parar de falar. E nesse show, nesse festival também teve grandes músicos se apresentando lá. Teve o Gaúcho da Fronteira, né, fazendo show, tudo. Eu participei com o Antônio Kleber. Com o Antônio Kleber, acompanhei ele, o Antônio Kleber. Eu me lembro, o Kleber, que era vocalista, né, do Caraguatá. Sim, no começo o Kleber era vocalista do Caraguatá, exatamente. Kleber hoje mora em Bagé. Ele tem uma oficina de tornearia e ele mora em Bagé. Quis ir lá pegar frio lá. Oi? Quis pegar um frio lá, porque é frio pra caramba lá, né? Ainda mais quem lida com ferro frio. E me diz uma coisa, não foi mais ou menos nessa época desses festivais aí que vocês fortaleceram a banda Caraguatá, que firmou aí? Sim, é que naquele tempo era tudo mais fácil, né? Não tinha tanto conjunto, existia aqui na nossa região aqui, era o Grupo Rodeio que estava se criando, né? O Tchê Guri também estava recém-nascendo, né? E aí tinha os Livres aqui de Sapucaia também, que já estavam tocando, fazia tempo, né? E aí ficava mais fácil, porque aí os Livres terminaram, daí veio o Mangaço, também estava começando, né? Veio uma outra galera aí que agora eu não estou lembrado o nome, né? E para nós aí fomos acarretando nós tínhamos uma coisa na nossa cabeça que era primeiro tocar em todos os CTGs de Esteio, depois em todos os CTGs de Sapucaia. Enquanto nós não conseguíssemos tocar em todos os CTGs da cidade, nós não parava de tentar fechar um contrato. E assim foi indo. Aí tinha muita amizade, né? A música gaúcha teve uma época de ouro da música gaúcha ali, quando tinha a Rádio Liberdade, né? Lá do Tartarote, lá. E ali nós até custamos a entrar naquele núcleo ali, né? Porque hoje em dia tá mais fácil tu mostrar teu trabalho com todas essas plataformas que tem essas ferramentas da internet aí. E antigamente não, era só rádio, né? Ô Paulinho, deixa eu te contar uma coisa, uma passagem tua pela rádio, que foi ali que eu virei teu fã. Vou te falar exatamente o momento que eu virei teu fã. Vocês começaram a fazer sucesso, né? O Caraguatá começou a fazer sucesso. Sim. E vocês começaram a emparelhar ali. Mesmo vocês não tendo disco gravado, vocês começaram a emparelhar com Tchê Guri, com Tchê Barbaridade, porque as pessoas gostavam do baile de vocês, mesmo sem ter... Você já tinha uma música lá que, até hoje eu falo para vocês, se vocês tivessem deixado aquela música exatamente daquele jeitinho que vocês fizeram, seria o maior sucesso da história do Rio Grande do Sul, junto com a Moça Fandangueira. E aí, aí eu me lembro que vocês foram dar entrevista na rádio, foi uma das primeiras entrevistas que vocês foram dar na rádio. E se não me engano, foi na Liberdade. Aí eu tô lá escutando vocês na rádio, né? Aí passaram a palavra para ti, né? Daí tu dizia assim, não, querendo dizer assim, a luta de vocês, né, para poder ter o espaço de vocês na música gaúcha. E aí tu dizia assim, não, e outra coisa, né? Nós estamos nessa luta aqui sozinho. A gente não bebe água nas orelhas de ninguém. Cara, que era mesmo, né, cara? Ninguém nos ajudava, sabe? Inclusive, uma vez nós tocamos um baile para o CTG Quero, de graça, na esperança de poder tocar de graça o encontro de patrões que ia ter na Semana no Parque de Exposições, ali na casa do Gaúcho ali. Não, nós vamos tocar os eventos para você de graça, mas botem o nosso nome lá para nós tocarmos de graça, não tem problema nenhum. Até hoje estamos esperando para tocar de graça. Era o congresso de todos os CTGs ali, imagina, para nós ia ser um foco tremendo, mostrar nosso trabalho ali, né? E aí nós somos muito, como é que é assim, muita gente trapaceava na época, eu vou dizer bem sincero, trapaceava, nos dava aplique para como é que é,
se aproveitava da nossa ingenuidade, né, cara? Que a gente não tinha nem quanto é que vale o baile de vocês? Quanto é que, né? A gente não sabia dar preço. A gente não tinha aparelhagem na época. Depois de muito tempo a gente foi comprar aparelhagem, né? Então não tinha apoio. Era nós por nós, né? Entende? Era nós por nós. Mas sabe que a banda de vocês, como eu fui testemunha ocular disso, eu trabalhei com vocês, né? Por teu convite até, inclusive. Inclusive, eu conto para todo mundo que eu virei técnico de som por tua causa, né? Porque eu era DJ. Né? Tu é técnico de som porque tu era técnico, né? Entendeu? Tu só Na verdade, não sabia como é que era estar na frente de uma mesa de som com um som ao vivo. Mas isso aí na primeira... Eu disse que quando eu te levei lá para apresentar para os guris, eu disse, não, cara, o cara mora do lado aqui, do lado. O cara mora do lado aqui. O que nós queremos buscar? Cara, lá na puta que pariu, desculpa o palavreado. O cara mora do lado. Mas o cara é DJ, o cara não manja só manja de som mecânico. Cara, qual é a diferença do PMPO pro RMS? Só a potência, cara. Eu falava para eles, né? O interessante é que o meu aprendizado com vocês, isso que eu digo para todo mundo, naquela época não existia nem curso para técnico, que tem hoje, né? E aí tu me convidou e eu disse para ti, não, eu sou DJ, né, cara? Toco som mecânico, mas montagem, como eu sou técnico em eletrônica, montagem de PA eu monto, montar o PA eu monto sozinho tudo. Mas a parte de ouvido, isso que eu achei legal, cara. A parte de ouvido quem me ensinou foi vocês. Eu aprendi a ouvir um baixo, saber diferenciar timbre de baixo, o bateria, nunca me esqueço nós íamos passar o som, eu aprendi fazendo, né, cara? Eu aprendi nós tocando. O Adriano descia do palco, botava aquele rapazinho que ajudava lá a tocar a bateria, e aí o Adriano vinha do meu lado assim, disse, o bumbo eu quero assim, ó. Tem o som do bumbo, mas tem aquele agudinho, o kickzinho, né? O kick a caixa eu quero assim, a caixa eu quero com um pouco de esteira, ou tirar um pouco da esteira. E assim, e o chipô tu pode afinar ele um pouco mais, o prato, não sei. Cara, vocês foram me ensinando, e eu acabei tendo ouvido de músico, sem ser músico, porque vocês me ensinaram. Vê que interessante. Na verdade, né? Eu sempre disse e falei para ti que tu era nós éramos entre 6, tu era o nosso 7º músico, porque tu ia nos ensaios, tu prestava bem atenção aonde, eu não precisava nem pedir aonde que tu tinha, que eu ia dar um slap no baixo, tu dava um ganho no baixo, a voz, a hora que o Jackson ia fazer botava um efeito, né? Entendeu? É isso que todo músico espera de um técnico de som, que ele entenda a hora certa, e para isso o cara tem que escutar a música, ele tem que estar junto no ensaio, na hora de um break de bateria, na hora de um solo, tem música que eu conheço a música, tudo bem, tu conhece a música tocada pelo cara dono da música, mas pela banda, pelo nosso jeito, tu não sabe, então tu vai escutar, aqui vai ter um breakzinho, aqui vai ter um solo de guitarra, a guitarra vai fazer um solinho aqui, aí tu realça ela ali e depois abaixa, entendeu? É isso, porque o grande lance do músico, o cara pode ser um exímio guitarrista, mas não saber usar o equipamento, para mim, não é nada. Assim como ele pode ser um músico mediano, mas sabendo usar o equipamento na hora certa, saber usar o efeito na hora certa, para mim, aquilo ali já é a grande coisa. Ele não precisa ser um solista, um grande solista velocista, né? Mas ele saber usar o equipamento que ele tem, para mim, já é grande coisa. A mesma coisa um gaiteiro, saber tocar o prefixo da música, que é o interessante, que quando tu inicia um baile, tu vai começar a tocar música e vai fazer um prefixo que ninguém vai saber que música é aquela ali. Não, depois lá no meio ele faz o que ele quiser, mas, entendeu? Faz feijão com arroz ali, aquilo ali, depois ele faz o que ele quiser. Para mim, isso tem muita valia. A mesma coisa o técnico de som, ele saber o que ele está fazendo. Porque tem técnico de som que vai lá, passa o bumbo, passa a guitarra, passa o baixo e deixa, se esquece, não fica prestando atenção, não sai. Olha, e a gente tem muito problema assim quando a gente vai tocar, que a gente não tem técnico de som agora, né? E a gente vai tocar justamente na Semana Farroupilha. Às vezes a gente pega muitos sons aí que o cara passa o som do palco e passa o som da frente
e tu não sabe na frente como é que tá, a gente tem que estar perguntando para colegas da gente, entendeu? A gente sempre leva alguém que mais ou menos manja, não entende da técnica, justamente da técnica de mexer nos botões, mas mais ou menos sabe o que, se tem alguma coisa mais alta, se tem uma coisa mais baixa, entendeu? Para nos dizer, para a gente repassar. Né? Então, o cara passa o som e passa. Ele não tem obrigação, até, porque né, ele está ali. Na verdade, teria obrigação, né? Mas, na verdade, mas a maioria não faz. E tu sabe que ao longo do tempo, meu aprendizado, eu fui melhorando um pouquinho, porque quando eu fui trabalhar na RBS lá, aí aprendi coisas maravilhosas lá, né? E eu aprendi com o passar do tempo também trabalhar psicoacústica, que tem a ver com as sensações do ser humano, tanto do músico, como do público, como do técnico. O técnico, se o técnico for aquele cara que gosta de tomar uma cerveja enquanto ele está trabalhando, ele está ferrado. Porque depois que o álcool pega, ele muda todas as sensações dele. Ele vai escutar diferente, ele vai até ver diferente. Então, exatamente, o técnico é o cara que não pode beber. Assim como tu vai enxergar tudo voando, o som vai estar também aqui, ó. Tu acha que o baixo está lá, é aquele esquema do estéreo, né? Dob System. Vai estar bagunçado. E além disso, o músico, com o passar do tempo, como, por exemplo, na minha época que eu trabalhei com vocês, era baile, né? Começava às 10 da noite e terminava às 5 da manhã, no palco, com um intervalozinho. Aí o que acontece? Com o passar do tempo, o ouvido vai entrando numa fadiga e tu vai ficando surdo. E aí o cara vai querendo mais volume, mais volume, mais volume. E o técnico tem que equilibrar isso aí. Porque o cara lá no palco lá vai estar estourando tudo e ele tem que manter na frente aqui mais ou menos a mixagem do mesmo jeito. Né? Porque o ouvido do técnico também cansa. Então ele também tem que controlar esse volume. Por isso que sempre tem esse conflito, sempre tinha esse conflito com o patrão do CTG lá, assim, baixa o volume, baixa o volume. E às vezes o cara estava até certo. Porque realmente a tendência... Na verdade, tu é um cara que tinha paciência com nós, porque música é o bicho mais chato. Principalmente vocalista. Perdoe meus colegas vocalistas, mas vocalista é o cara mais ordinário que pode existir na face da Terra. É pior nunca que é mesmo. Satisfeito com a voz dele, entendeu? Ele nunca está satisfeito. E eu comecei a ficar velho também comecei a ficar insatisfeito com o som do meu baixo. Às vezes o som do baixo tá lindo na frente, tá super, mas para mim o baixo tá uma bosta, entendeu? Agora começaram com esse negócio de ir aí que é retorno de ponto, né? Eu comecei a ficar surdo. Tem um momento, e aí o gaiteiro, que é outro camarada, são dois camaradas que eu julgo aqui e eu não tenho vergonha de dizer. É o gaiteiro e o vocalista. São dois caras ordinários para volume. Cara, e tem cara que é o seguinte, tem gaiteiro que tem o volume ali, ele bota 15% do volume aqui. Aí o camarada lá, não tô ouvindo. Aí ninguém ouve. Chega no meio do baile, ele tem ali 45%, mais de 75% de volume para aumentar. E aí ele carca. Faf! E aí aquilo vem assim no teu ouvido. Rapaz do céu. Olha, é terrível. E aí é o seguinte, no momento que um instrumento está se sobressaindo do outro, tu não está escutando o teu, tu vai querer que o teu aumente. Aí o teu vai aumentar, o outro vai estar começando, não, mas o teu está mais alto que o outro. E aí começa quando tu vê, tá uma zoeira. Cara, é difícil tu conseguir, como é que eu vou te dizer, deixar o negócio, como é que a gente fala? Tudo... Eu passei por isso muitos anos, cara. Porque eu fui técnico de som do Domba, aqui em Porto Alegre, e eu atendia mais ou menos uma média, vou te falar assim, sem brincadeira. Eu mixava som para mais ou menos umas 10 bandas por semana. Mas Deus livre. Isso quando não tinha festival de rock, que era 20 bandas na mesma noite. Entrava uma, saía outra, entrava uma, saía outra, e eles tudo louco, e é uma gurizada nova, que para eles acham que o barulho é qualidade. Cara, para lidar com essa gente assim é um negócio complicado. Então eu acabei aprendendo, tendo mais psicologia ainda com o músico, quando eu passei por essas situações todas, assim, né? Mas, cara, mas
Mas o meu grande aprendizado mesmo, olha, por mais que eu tenha aprendido com muitos técnicos de som, eu trabalhei com os melhores técnicos de som do Rio Grande do Sul, o Daniel Lima, que atendia o Comunidade Ninjitsu e outras bandas, e o Daniel Lima, para mim, é um dos melhores técnicos do Brasil, né? E eu tive o prazer de trabalhar com ele. E vou te falar, os cara fera, assim, ó, fera, né? Lembrei, Yamandu Costa. Yamandu Costa. Eu já tava ficando com vergonha de não lembrar o nome do camarada, rapaz. Yamandu Costa. Eu digo, não, vai terminar a gravação, né? Nós vamos se lembrar o nome do cara, Yamandu Costa. Ele foi tocar lá naquele festival, ele era bem gurizinho, cara. Ele se apresentou lá bem gurizinho. Sim. Depois explodiu, ele é um dos maiores do mundo agora, cara. Um dos mais virtuosos. Um dos mais virtuosos do violão no mundo. Violão de 7 cordas, violão de 10 cordas, o cara, nas cordas é com ele, né? O cara sabe que nós temos aqui o Jean Godoy também aqui em Esteio, aqui, que é mais ou menos cria dele, assim, entendeu? Também, o guri daqui cria de Esteio aqui, um baita de um músico, um gurizão novo, também conheci, pequeno também. Ligeirinho, tu vai ver ele nas mídias aí. Jean Godoy. Jean Carlos Godoy. Grava esse nome aí. Paulinho, agora mudando um pouquinho de assunto, porque depois daqui a umas 2 semanas de novo, eu te chamo. Pode chamar. Eu queria falar contigo sobre a tua atividade profissional, que tu tem formação. Tu é formado, tu tem formação na área de técnico de segurança, né? Isso. Sou técnico de segurança formado. Já tenho, entre formado e atuação, eu tenho uns 7 anos aí de atuação. 8 anos, vai para 8 anos de atuação aí. Tá. Cara, queria que tu me desse uma palavrinha, assim, sobre a tua atividade, até para as pessoas conhecerem, saber, tu estava falando, quando a gente estava preparando a entrevista antes, tu fez uns comentários muito importantes em relação à questão de segurança. Eu queria falar 2 assuntos contigo. Um, que é onde tu atua mais, que é na questão de combustível, né, de postos de gasolina, tudo. Sim. E a outra questão é os EPIs de hospital. Então, vamos falar primeiro do posto de gasolina. Esses cuidados que as pessoas têm que ter em relação a posto de gasolina. O posto de gasolina, por si só, ele já é uma área classificada de alta periculosidade, né? Principalmente para aqueles que trabalham ali. E muita gente, às vezes, não sabe o perigo que está englobado ali, né? De uma área classificada, do benzeno. Todo mundo acha que aquele cheiro da gasolina é o cheiro do benzeno, né? E aquilo é um vapor, ele não é gás. Todo mundo acha que ele é vapor, que ele é gás, né? Que ele se dissipa e vai embora. Não. Ele é um vapor, ele não é gás. O gás se dissipava. Se fosse gás, se ia dissipar, não tinha perigo nenhum. Teria perigo ali no momento, né? Mas o vapor, ele é mais pesado que o gás, então ele fica numa superfície até 1 metro, 1,20 m, por aí, dependendo de como é que tá as condições climáticas, né? E é muito perigoso. O certo mesmo na hora do abastecimento do veículo é tu sair fora, ficar aí no mínimo aí 5 metros longe, né? Porque até para não respirar esse benzeno aí que é altamente cancerígeno, né? E dentro dessa área do posto de gasolina a gente atua dando os cursos aí de NR20, né? Que é para trabalhos com líquidos inflamáveis, né? E também NR9 no que diz respeito às condições do benzeno para o corpo humano, né? O que ele faz, ele é altamente cancerígeno, né? Então todos esses cuidados aí que a gente tem que ter. Também a gente faz a parte de relatório preventivo e corretivo, já é mais para o lado da contaminação de solo, né? Que é fazer a parte de fazer o relatório de ver se não tem vazamento nas bombas, né, nas bacias de contenção dos tanques, né, que hoje tem uma determinação da FEPAM aí que tanques com mais de 20 anos aí eles têm que ser trocados, né, para tanques ecológicos aí que são com tanques em aço com a camisa de fibra, para se der algum problema de vazamento, fica dentro daquela contenção de fibra, né? E aí tem
um dispositivo que avisa que o tanque está com vazamento, justamente para não contaminar o solo, né? Então, essa parte de fazer esse tipo de corretiva e preventiva, né? E hoje em dia a segurança do trabalho, ela tá... O problema todo da segurança do trabalho é que o pessoal não dá muito valor, principalmente o contratante, né? E o contratante ele tem que ver que se ele não gastar agora, ele pode gastar muito mais. E se acontece um evento de acidente ou um sinistro aí com o seu funcionário. E também o funcionário se conscientizar que ele tem que usar o EPI, que ele tem que fazer o curso, que ele tem que entender da segurança que ele tem que utilizar e do EPI que ele tem que utilizar para aquele laboro dele ali, para aquela frente de serviço. Então é para isso que o técnico de segurança está ali, para receber o colaborador no início do serviço, do jeito que ele vem, legal, de casa, tudo de bom, e entregar o colaborador no término do serviço melhor do que ele chegou. Óbvio que o cara vai sair cansado, mas vai sair com aquele sentimento de dever cumprido e legal, né? Sem ter tido nenhum acidente ou incidente, né, Jairo? E Paulinho, eu queria saber a tua opinião dessa notícia que foi veiculada há pouco tempo atrás aí, como eu tive no hospital lá para tratar meu problema de coluna, eu já aproveito e entrevisto as pessoas, né? Fui lá para consultar e entrevistava as enfermeiras lá. Daí eu perguntei, eu disse assim, como é que tá aqui? Eu fui ser atendido no Cristo Redentor, né? Que é um hospital para esse tipo de coisa mesmo, de traumatologia, essas coisas assim. Sim. E aí eu perguntei, como é que tá aqui o problema todo do vírus? Não, aqui tá tranquilo, ela falou assim. O problema tá grave é no hospital de clínicas. Daí eu falei assim, o que está acontecendo lá? Ela disse, tem mais de 400 funcionários que foram infectados, né? Daí eu pensei, eu tentando entender a lógica, o profissional da área é o cara que tem mais, é o que mais tem que ter cuidado com a sua, né, com a sua saúde, porque ele está tratando disso, né? E aí é o cara mais contaminado. Como é que acontece um negócio desse? Daí a enfermeira falou para mim que olha, a questão é que falta EPI lá. Eles têm que usar o EPI, não tem. Isso aí, tu acha que isso é uma verdade? Será? Será que um hospital daquele tamanho não tem condições de fornecer EPI para os funcionários? Jairo, eu não quero entrar no mérito aí da biossegurança, né? Que isso aí faz parte da biossegurança, segurança de clínicas, seguranças de hospitais, né? Todo esse asseio que se tem que ter, esse cuidado, principalmente agora nessa pandemia, que deve ser dobrado, né? Às vezes as pessoas não estão tão preparadas, né, para esse tipo de biossegurança. O camarada estava acostumado a não ter pandemia, tinha um modo operante de atuar, né? Às vezes não tem tanta discernimento que uma máscara, principalmente num local de tal maneira de infecção, assim, de contaminação, o máximo que às vezes tu pode usar são 4 horas e tu tem que descartar ela, entendeu? Luva, o descuido, às vezes com o próprio corpo, com o asseio, de coçar o olho, de tossir, de pegar uma roupa infectada, são vários fatores. Agora, vamos lá. Eu não acredito que seja falta de EPI. Eu não acredito que seja falta de EPI, tá? Porque, como tu falaste, às vezes é o descuido de não trocar o EPI. Uma coisa é tu ter EPI, né, e não descartar ele, não saber usar. Outra coisa é tu não ter o EPI, entendeu? E outra coisa é tu querer trabalhar sem EPI. Pô, se não tem EPI, não vamos trabalhar, entendeu? Vamos dar jeito, vamos parar tudo, vamos... Se eu sou um técnico de segurança de dentro do hospital, eu bato o pé e não dou continuidade no serviço enquanto não receber EPI, entendeu? O que não pode acontecer é os caras infectados e continuar trabalhando. Tá sabendo que não tem, vai indo, e não tem, e vai indo, e vamos jogando com a barriga, e vamos usando essa máscara que era para ser 4 horas, vamos usar ela 12 horas, e vamos lá,
entendeu? Isso é que não pode acontecer, tá? Agora, se tem a questão da cultura, se tem essa cultura do pessoal não fazer isso aí, são vários fatores que tem que ser feito e não fazem, né? Não tem por onde fazer esse asseio aí dos cuidados do contato, dos cuidados com troca de EPI, né? Aí já não sei, porque é complicado, porque ninguém está preparado para esse tipo de pandemia. Foi aquilo que eu te falei antes. Hoje, com essa pandemia, o empresário também, saindo um pouco da área do hospital, o que ele está fazendo? Ele está cortando o número de funcionário. Ele cortando o número de funcionário, ele vai acarretar uma sobrecarga para aqueles que ficam. E vai ter desvio. Eu falo assim, hoje existe três artifícios para acontecer um acidente. É o desvio, é o incidente e o acidente. Se tem muito desvio, vai ter incidente. Porque o desvio é o seguinte, o camarada trabalha num setor que não é dele. Então ele não está apto a trabalhar. Ele manja ali, entendeu? Manja de alguma coisa. Ah, vou trabalhar, tu consegue segurar a ponta lá do fulano de tal? Lá consigo. Aí vai que dá um incidente. Estraga lá um negócio lá, dá só um dano material lá e coisa e tal. Entendeu? Aí vai que dá um acidente. Ah, dá um acidente, mas não deu afastamento. E assim vai. Então, quando tem muito incidente, quando tem muito desvio, já começa a dar incidente. Quando tem muito incidente, já vai dar um acidente. Aí é onde a porca torce o rabo. Aí já começa a dar problema. Nessa pandemia, então, o camarada tem uma empresa, ele resolve botar meio mundo para a rua, deixa só o pessoal que entende, aquele cara que palpa toda a obra. Eu sou contra isso, entendeu? A mesma coisa, aí o camarada aquele que é posto para a rua, vai lá, ganha uma grana, compra uma moto. Vai trabalhar de quê? De motoboy. Também não tem muita experiência. E acidente de trabalho não é dentro de empresa só, não é só em canteiro de obra. É o camarada lá do Uber, é o camarada do táxi, é o camarada do caminhão motorista, é o motoboy. Então, começou como é que eu vou te dizer? A esquentar esse mercado de motoboy aí com essas entregas aí de farmácia, de compras em geral. E tem muito camarada inexperiente na rua. Vai aumentando o acidente, vai aumentando mais gente, mais moto na rua, entendeu? E a moto, como todo mundo sabe, o para-choque da moto é a cabeça do motoqueiro, né? Então é isso que acontece. Então, são coisas que o Brasil, assim como eu sempre falo, o Brasil nunca esteve preparado para a democracia. Entendeu? Nunca esteve preparado para a democracia, nunca esteve preparado para a saúde quando acontece esse tipo de coisa aí, né? Esse tipo de pandemia. E Deus nos ajude que esteja preparado para se tiver outra coisa, alguma guerra, Deus que me perdoe, eu que fui militar, né? Eu sei, se der alguma guerra aqui, também não vai estar preparado. Não vai estar preparado. Então, tudo tem sua primeira vez. Então é isso aí. Todos os setores foram pegos de calça na mão. Das calças na mão, sem saber, sem ter. É óbvio, mas quem é que ia saber que uma pandemia ia causar tudo isso, né? Quem é que ia dizer que cara, sei lá, vamos botar os pés no chão, vamos lá, vamos, né? E outra coisa, vamos entrar um pouquinho pro lado da política. Cara, essa pandemia serviu para quê? Para comprar coisas, equipamentos, EPIs sem licitação. Cara, isso é tudo que os políticos, os políticos bonzinhos, né? Queriam. Vamos fazer uma compra emergencial. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo, né? É problema com respirador comprado, compro 200 respirador, vem 50 e os 50 não dá porque tem que fazer adaptação. Aí compram lá a máscara vem não sei quantas máscaras e some a metade. Compra por 200 e o troço custava 100. Então, acontece esse tipo de coisa, é só para encher bolso de quem realmente está preparado, esperando para que aconteça esse tipo de coisa e sacanear com o povo. Né, Jair? Então, eu não tiro a razão, às vezes, dos médicos e dos enfermeiros que estão lá na linha de frente, mas também não dou totalmente vaza, porque tem os bons, tem os que sabem trabalhar, tem os que, como tu falaste, confiar em quem? Quem já teve
gente experiente, gente que trabalhou, que já passou por outras pandemias, sabe trabalhar, né? E tem gente que não caiu ali de paraquedas, recém se formou, está caindo numa coisa que ele nunca viu na vida dele, né? Não sabe nem o que vai fazer, né? Então é complicado, é complicado, é complicado. Paulinho, hoje, oi. Outra coisa que eu já queria te prevenir agora, que a gente já está indo para o encerramento, para já deixar engatilhado para daqui 2 semanas conversar contigo de novo. Eu tenho conversado bastante com a gurizada, que eu vou falar gurizada para ficar legal, né? Para a nossa turma aí dos anos 80, anos 90, esteio. E aí eu vou te dizer assim, ó, eu estou em conversas com o Valderi para entrevistar ele. O Renato Bombacha, que foi DJ do Aliança, né? Estou conversando com ele todo dia. Estou negociando com o Silvio, baterista do RTN, ele só não gravei com ele ainda porque ele está me enrolando, que ele disse que não consegue baixar o Skype no celular dele lá. Para ele tirar aqueles videozinhos, ele tem que tirar aqueles videozinhos que ele tem lá meio cavernoso lá. Pois é. Ele fica mostrando para mim, ele aqui, ó, tá baixando, mas não consigo. Mas eu vou entrevistar ele. E aí eu vou entrevistando esses camaradas todos aí que marcaram época lá em Esteio, para a gente contar essas histórias da época do pessoal do rock, das festas do Aliança, do comércio, da festa das piscinas do Aliança. Toda essa... Vou tentar fazer um apanhado, assim, em geral, dos anos 80 para cá. Legal se conseguisse fazer uma sala com vários conversando ao mesmo tempo, assim, né? Tipo uma reunião. Dá para fazer. Mas aí eu tenho que fazer em formato de live no YouTube, que dá para fazer em 1 hora, 2 horas. Assim, sim. Aí a gente está combinando de gravar. Eu vou pegar depoimento dessa turma toda e nós vamos tentar montar essa história aí, que foi uma história muito bacana. Esses dias nós conversamos no grupo ali, né? Cara, o Valderi tem uma memória que é uma coisa inacreditável, cara. O Valderi da nossa turma é um dos mais velhos, né? Ele tem 63 anos. E para quem não sabe, né, Jair? Para quem não sabe, o nosso excelentíssimo senhor vice-governador do estado e secretário de Segurança Pública é de Esteio e frequentava na nossa época a Maquete Clube Bar, a Aliança, né? Sempre estava lá conosco lá. Exatamente, Ranolfo Antes dele se eleger, eu estava com a minha esposa lá em Canoas lá e apresentei ele para minha esposa e ele sempre gente boa daquele jeito, né? Gente boa. Sempre querido. O Ranolfo é um cara que tem um futuro enorme na política. O Finho. A gente tocava no bloco do Aliança. Eu tocava no bloco da Aliança com ele lá do Carnaval. O Finho era forte lá na turma da bagunça lá. E agora está aí de vice-governador. Não querendo, é um orgulho para nós, né? Não querendo te contar, mas já que nós estava nessa linha da segurança do trabalho, eu me esqueci de te dizer aqui os dados aqui de março, tá? Um estudo que foi feito em março pela Observatório Digital de Segurança e Saúde do Trabalho, do Ministério do Trabalho, tá? O Brasil é o quarto país no ranking de acidentes, de mais acidentes de trabalho. Isso lá em março, nós tínhamos 700 mil acidentes, entre mortos e afastamento, né? Bem no início da pandemia. Aí você imagina como é que não está agora, tá? E a cada 3 horas e 40 minutos morre um trabalhador aqui no Brasil de acidente de trabalho. Nós estamos atrás só da China, da Indonésia e da Índia, né? Então, é bem cavernoso isso aí. Isso lá em março, né? Tu imagina agora como é que estão esses dados aí, como eu te falei, o pessoal se desempregando e acarretando mais serviços para os que ficam, né? Esse pessoal que migrou de empresas para teleentrega, e imagina, né? Os próprios médicos
aí, os próprios que estão atuando nas frentes aí, que estão morrendo de contaminação, enfermeiros e técnicos de enfermagem, doutores aí, né, se infectando, que também não deixa de ser acidente de trabalho, né? Sim, sim. O negócio é grave, hein? O negócio é gravíssimo. O Brasil precisa melhorar muita coisa ainda, né? O Brasil não está preparado para nada, né, cara? Nunca esteve preparado para nada. Vai presidente e entra presidente. Quando um está tentando ajudar, a esquerda tenta detonar. Quando a esquerda está no lugar, a direita está esculhambando. Mas é de praxe, isso aí vai ser sempre assim. Nunca vai ter uma comunhão, né? Nunca vai ter assim, uma luta pelo povo, pelo que é correto, entendeu? Não é nem pelo povo, pelo que é correto, né? Quando o cara está ali para lutar pelo que é correto, sempre vai ter alguém que não vai torcer o nariz. E aí, 2 toques para bagunçar o que o cara está tentando ajeitar. É verdade. Mas, Paulinho, então é o seguinte, ficamos combinados que daqui umas 2 semanas a gente conversa de novo? Com certeza. Me chama no WhatsApp aí que já vai me dando aí qual é o tema que eu já vou preparando minhas mentiras. Tu sabe que tu é tipo assim, até o meu Paulo Guedes, né? Entendeu? É tipo o meu Paulo Guedes. Paulo Guedes. Sim, claro. Quando eu quero falar sobre um assunto assim, que eu tenho uma pessoa para. Cara, engraçado que eu sempre penso, qualquer assunto que eu quero falar, eu fico pensando, eu tenho que consultar o Paulinho, né? Uma hora dessa eu vou te chamar numa live. Eu vou dar meu pitaco mesmo se você não entender. Eu vou enrolar aqui, vou dar alguma resposta, tu vai. Eu e o Derico do Jô. Agora que eu melhorei aqui da perna, tô conseguindo ficar sentado agora. Aí eu vou começar a fazer aquelas lives de Facebook de novo. Aí tu fica antenado aí que eu vou te chamar aí. Não, com certeza. Vamos aguardar aí. Vamos aguardar. Foi um prazer ter conversado com você. Live o negócio é mais perigoso, né? Porque daqui a pouco a gente fala um negócio que não é para falar e já era. Mas foi um prazer ter conversado contigo mais uma vez aí. Aguardo o teu chamado aí. Estamos então, aí. Cara, valeu, muito obrigado, Obrigado, vamos continuar se falando aí, a gente combina daqui umas 2 semanas de volta. Tá bom? Ok. Um abração, Jairo. Pra ti, pra tua família, estimas melhores aí pra tua perna aí. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau.